Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui para, junto com os irmãos, adorarmos o nosso Deus, né? Então eu vou cantar um hino, é o número 73, Um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nolo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Vamos fazer uma oração, irmãos? Ó Deus, obrigado por mais um dia de vida, pelo domingo tão bonito que o Senhor está nos dando. Eu quero, neste momento, suplicar a bênção do Senhor por cada irmão e irmã que está vendo este vídeo, que dos céus, ó Deus, o Senhor esteja abençoando, protegendo cada vida, Senhor. O Senhor sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando, do perigo, ó Deus, desta enfermidade, e nós estamos suplicando do Senhor, ó Deus, que o Senhor nos proteja, para que possamos passar por esta crise de vírus, e no final nós possamos glorificar o Teu nome, por ver a Tua boa mão nos ajudando e nos protegendo de todo o mal. Oramos pelos nossos entes queridos, pedimos a bênção do Senhor por eles, pelos que estão enfermos, que a Tua mão curadora possa estar sobre cada um. Eu oro a Deus pedindo a bênção do Senhor e agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém.
Muito bem, irmãos. Nós, nesta manhã, queremos compartilhar com os irmãos, né? O texto da Palavra de Deus. Esse texto se encontra em Isaías, capítulo 53. E eu quero pensar um pouco sobre o que Isaías fala sobre o Messias, né? Porque esse texto se referia ao Messias. Isaías escreveu esse texto mais de 500 anos antes de Jesus nascer. Então eu quero compartilhar com os irmãos alguns versos e nós pensarmos sobre isso, né? Como é importante nós pensarmos sobre o que Jesus passou por nós, o seu sofrimento, as suas lutas, e tudo isso porque Ele nos amou, né? Não teve amor maior do que o que Jesus tem por nós. É um amor incomparável. Isaías 53, a palavra de Deus fala assim no versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Meus amados, minhas amadas, Isaías, falando sobre a trajetória da vida do Messias, que depois nós conhecemos, ele se apresentou a nós, e hoje nós sabemos quem é o Messias, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele aqui narra sobre a vida do Messias, e ele fala que o Messias ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. E eu quero dizer uma coisa para os amados irmãos, irmãs, até hoje ainda Jesus é o mais rejeitado. As pessoas têm rejeitado a Jesus. Muitos ouvem o Evangelho de amor, de que Jesus os ama e que provou o seu amor morrendo na cruz do Calvário por eles. E eles têm rejeitado ao Senhor Jesus Cristo. Então isso não é novidade, né? A palavra de Deus fala que ele suportou as nossas dores. Ele era um homem de dor, experimentado nos sofrimentos, né? Às vezes nós reclamamos dos nossos sofrimentos, mas Jesus sofreu o nosso sofrimento. Ele padeceu a nossa
luta, o nosso sofrimento. E a palavra de Deus diz que ninguém fazia caso dele, como hoje também ninguém faz caso do Senhor Jesus. Nós tentamos relacionar esta epidemia, essa pandemia do vírus corona, mas as pessoas não estão dando atenção para isso. Os supermercados estão cheios de gente que estão comprando, estocando alimento dentro de casa, né? A maioria tem medo de morrer. Infelizmente, se morrerem, irão para a condenação eterna, o lago de fogo e enxofre, como o próprio João escreve em Apocalipse, no capítulo 21. E o Senhor Jesus Cristo, ele é desprezado e ninguém dá valor para ele. Essas coisas que Isaías está escrevendo do Messias estão acontecendo hoje nos nossos dias. As pessoas estão ainda desprezando o Senhor Jesus e pensando na sua própria vida. São pessoas egoístas que só pensam em si mesmos, mas mal sabem elas que em breve o Senhor convocará a cada um para prestar conta da sua vida. E aí? O que você vai responder a Deus neste dia? Qual desculpa você vai dar para Deus neste dia? De viver licenciosamente? De viver incredulamente? De ter se afastado de Deus? O que você vai dar como desculpa para Deus? Porque esse dia chegará. O Senhor Jesus aqui cumpre o que Isaías diz no versículo 4. Ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores e levou sobre si. Lá naquela cruz, ele ali pagou o preço de todos os nossos pecados, de todas as nossas dores, de todos os nossos sofrimentos. Ele não vai pegar no meu colarinho e falar, você é obrigado a me receber. Ele não vai fazer isso. Ele convida. Vinde a mim, todos, os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu darei descanso para as vossas almas. Então ele convida. Ele faz um convite para as pessoas. Porque ele na cruz do Calvário pagou o preço da nossa salvação. A palavra de Deus diz no versículo 5 que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Iniquidade é a prática do pecado. As pessoas amam o pecado em suas diferentes formas. As pessoas amam as coisas mal feitas, agradar a sua carne, agradar o seu querer. Hoje o certo é errado e o errado é que está certo. Falar a verdade hoje não faz sucesso, porque a iniquidade está imperando nas nossas vidas. O mundo hoje é um mundo iníquo, afastado de Deus, longe de Deus. E por isso Deus está julgando, vamos dizer, um pré-julgamento, porque nós não estamos na tribulação ainda. E estas pragas que têm vindo ao mundo, e esta pior ainda, com uma contaminação tão rápida, é a permissão de Deus para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus antes que seja tarde demais. Porque se uma pessoa morre contaminada e morre sem Cristo,
ela irá para a condenação eterna. E Deus está dando a ela a oportunidade, a ele a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Porque só Jesus pode perdoar os pecados e dar a vida eterna. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz a nós foi colocado sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Não há outro caminho. Mesmo que você ache que aos seus olhos os seus caminhos são bons, você está se enganando. Você está se enganando. Porque esses caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, são caminhos de morte. Vão levar as pessoas à destruição. E o versículo 6, a palavra de Deus diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava por o seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a nossa iniquidade, a iniquidade de nós todos. Para quê? Para nos arrebanhar novamente. Para você não ficar andando no seu próprio caminho. Caminho de morte, caminho de destruição. Para trazer você para os caminhos de Deus. Meu amado, minha amada, Deus te ama. Ele te ama com amor profundo, amor sacrificial. Não é um amor superficial, um amor que vale enquanto você me agrada. Deus ama você, mesmo você vivendo nesta vida de impiedade, mesmo você vivendo nessa vida carnal, tentando agradar a sua carne, as suas emoções, o seu querer. Deus te ama e Ele quer mudar a tua vida. Ele pagou o maior preço que podia ser pago. O próprio Criador se fez um homem. O apóstolo Paulo fala isso para os crentes em Filipenses, em Filipos, aos filipenses. Ele diz que, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de servo. E como servo, ele se entregou para morrer em morte de cruz, em seu e em meu lugar. Porque ele te ama com um amor inigualável. A palavra de Deus diz que as nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. Isto é, ele lá naquela cruz pagou o preço dos nossos pecados. Por isso João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus foi sacrificado como cordeiro, lá naquela cruz, para substituir você e eu, para que ele morresse e nós vivêssemos. Se o aceitássemos, ou se o aceitamos como nosso sacrifício pessoal. Se nós confessarmos ao Senhor Jesus que somos pecadores, reconhecermos o nosso estado de pecaminosidade e pedirmos a Ele, Senhor, perdoa os meus pecados, me salva, Senhor. O Senhor Jesus não só perdoará os seus pecados, mas salvará a sua vida, te dará a vida eterna e você irá para morar com o Senhor nos céus, aonde Ele mora, onde Ele habita. Porque Ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele prometeu que os que crerem nele irão morar com Ele nos céus. Creia em Jesus, confie em Jesus. Ele veio para abrir as portas do céu para você entrar. Seguindo as Escrituras diz, ele foi oprimido e afligido,
mas não abriu a sua boca. E como João fala lá em capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus diz aqui: como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele se entregou como uma ovelha e foi sacrificado, pregado naquela cruz como uma ovelha sacrificial, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus, pulando lá para o versículo 10, ele se agradou do sacrifício do seu Filho Jesus. E por ele ter se agradado do sacrifício de Jesus, todos os que confiarem no Senhor Jesus e entregarem a sua vida ao Senhor Jesus, Deus Pai receberá eles como filhos. Aliás, João fala isso lá no capítulo 1 ainda, versículo 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no nome de Jesus. Então, se você crer no nome de Jesus, Deus dará a você o direito de se tornar um filho de Deus e morar com os outros irmãos nos céus, debaixo dos braços do nosso Pai Celestial. Viveremos para sempre na eternidade com o Senhor Deus. Esta é a promessa de Deus, que o mundo tem rejeitado, que o mundo tem desprezado. E hoje nós estamos começando a sentir o preço da iniquidade. Arrependa-se dos seus pecados. Confie em Jesus Cristo como seu Salvador. Deus perdoará os seus pecados. Te dará a vida eterna. Porque Jesus pagou o preço, morrendo na cruz por você. Não só pagou o preço, mas ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Apareceu a mais de 500 irmãos e irmãs. Foi levado aos céus e disse que voltaria da mesma forma que ele subiu. E a sua volta está para acontecer. Guerras, fome, pestes, terremotos, incredulidade exacerbada, são as evidências de que Jesus está brevemente voltando para nos buscar. Este vídeo vai ficar no YouTube. E talvez alguém vai ver esse vídeo e eu já não vou estar mais aqui porque pode ter acontecido o arrebatamento. Mas mesmo após o arrebatamento, confie em Jesus Cristo. Não confie em Satanás. Confie em Jesus Cristo. Mas nós que ainda não fomos arrebatados, somos desafiados a olhar para o que Jesus fez por nós, a vivermos uma vida de retidão, a batalharmos pela fé, porque o Senhor Jesus, ele sofreu, padeceu por cada um de nós. Olhando esse texto, meditando sobre ele, devemos olhar para nosso Deus e agradecer. E pagarmos o preço de sermos fiéis a Deus. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E é isso que nós devemos fazer. Ótimo domingo a todos, Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade.